Olá, queridos irmãos. Vou começar uma gravação num estúdio novo. Aliás, não é bem estúdio, é o que eu adaptei aqui nos Estados Unidos, na casa do meu filho, que tem dado um bom respaldo para mim. Agora estou trabalhando com uma nova ferramenta e tem que trabalhar aqui com os teclados e tanta coisa, mas deixa-me trazer para os irmãos um assunto que eu gosto muito, que é o assunto liderança. Como ser um bom líder? Será que o líder já nasce líder ou ele vai crescendo e se torna um líder? Particularmente, eu acho que não. Acho que a pessoa já nasce um líder. Eu tentei trabalhar com algumas pessoas para fazer deles um grande líder, mas não era o forte dele. Aliás, eu entendo que, principalmente no pastorado, tem o número 1 e o número 2. E eu trabalhei com homens no nosso colegiado que alguns tinham características de número 1 e outros tinham característica de número 2. E quando você coloca o número 2 para ser número 1 ou o número 1 para ser número 2, não funciona. Não tem como funcionar. O número 1 é aquele que é o líder. O número 2, ele precisa ser comandado. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito valor, mas ele precisa ser comandado. Deixe-me trabalhar com dois assuntos aqui importantes. Autoridade e influência. Vamos entender o que é essa autoridade e influência. Autoridade, Peter Drucker, ou Drucker, como queiram, em seu livro O Líder do Futuro diz: hoje a organização em todas as empresas é regida pela influência e não pela autoridade. É interessante, quando ele fala hoje a organização em todas as empresas, nós podemos dizer hoje a organização em todas as igrejas é regida pela influência e não pela autoridade. Eu vivi tempos em que eu tinha medo do pastor. Dava medo. Eu tinha medo daqueles diáconos, todos vestidos de terno preto. E eles eram homens que tinham uma autoridade, mas não ganhava a nossa confiança. A influência desses homens, no passado eu tive muitos homens que agiram de forma negativa, embora tive alguns que alcançou assim uma apreciação muito grande por parte da minha pessoa como adolescente, como jovem. Mas é importante. Aquela ideia de dar murro na mesa para ganhar confiança já era. Me perdoe. Influência é a ação que uma pessoa exerce sobre a outra. Prestígio, crédito. Portanto, a influência é isso. E a autoridade? A autoridade é o poder de se fazer obedecer e dar ordens e tomar decisões. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4,16: sede meus imitadores. Interessante. Quando ele fala sede meus imitadores, ele fala isso com autoridade. Mas com que tipo de autoridade? Uma autoridade que tinha influência sobre as pessoas que ele comandava. Uma pessoa de autoridade, ele não precisa dar murro na mesa, não. Ele não precisa gritar. Se ele gritar é porque algo está errado. Ele tem que falar normalmente e os seus comandados vão ouvi-lo pela sua influência. Deixe-me ver mais um exemplo. Autoridade e influência. Vamos ver um exemplo na Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Ninguém te menospreze, Timóteo, por você ser jovem, mas procura ser exemplo. Está vendo, Timóteo? Ninguém vai desprezar se você for um bom exemplo. Exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Observem que é na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Sabe quem estava dizendo isso para Timóteo? O apóstolo Paulo, o grande mentor dele. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Relacionamento e confiança.
Agora deixa eu lembrar, James Hunter, em seu livro O Monge e o Executivo, diz: a chave da liderança é executar tarefas enquanto se constrói relacionamento. É interessante? Esse relacionamento, você dá ordem para que a pessoa faça aquilo que você pediu para ele fazer. Só que, em você mandar e a pessoa fazer, existe algo no meio, nesse sanduíche, existe o relacionamento. Olha aqui que interessante nessa aqui. Jesus fala, ele é o líder, vão e façam discípulos. Qual era a tarefa? Fazer discípulos. Aí acontece algo extraordinário. Enquanto Jesus fala, vão, e eles vão fazer a tarefa, existe o recheio desse sanduíche que é relacionamento. Qual é o relacionamento? Aí Jesus fala, estarei sempre com vocês. Muda muito. Quando um líder está com os seus comandados, muda muito. Aí vai haver a afeição, a empatia. Meus queridos irmãos, como precisamos aprender com Jesus. Ele dá ordem e os discípulos executam. Mas antes de executar, havia o quê? Havia aquele relacionamento de confiança. Me perdoe, mas eu não posso perder essa gravação aqui, tá ok? Vamos ver mais à frente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Exemplo de Jesus fantástico. Em tudo, ele deve ser obedecido. Ok, nós vimos que a influência mais relacionamento gera confiança. Então, Jesus tinha uma influência muito grande sobre os seus discípulos e tinham um bom relacionamento. Isso gerava confiança, e nessa confiança as pessoas vão e executam a tarefa. Olha aqui, vamos supor, você é o pastor, você diz para a igreja, irmãos, vamos testemunhar. Sabe qual é a resposta da igreja? Vamos. Sabe por quê? Porque esse pastor é influente sobre a sua igreja. Ele é alguém incrível e com essa influência ele gera relacionamento, e quando ele dá a ordem para a igreja, não tem a menor dúvida que a igreja responde. Portanto, meus queridos irmãos, liderança é estar perto das pessoas. Liderança é ser crível. Liderança é ser alguém confiável. Liderança é ser alguém modelo, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Seja modelo para os fiéis, Timóteo, em tudo. Deixe-me deixar um texto muito bonito para vocês. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 3 e 4. Queridos irmãos, foi a primeira gravação com essa nova ferramenta. Até veio uma tossezinha, mas aqui é tudo praticamente ao vivo, né? Sem muito requinte, mas que cada um de nós possamos absorver, principalmente esses ensinos que nós transmitimos e principalmente imitando nosso Senhor Jesus como grande servo de Deus. Que Deus os abençoe. Amém?